Meninas, chegamos na última parada do curso, situações de emergência. Atenção, pessoal, vocês não são socorristas e não estão sendo formadas para isso, tá? Sempre numa situação de emergência, a primeira coisa a fazer é pedir ajuda. Conhecer a criança e suas restrições também é uma boa forma de evitar as situações de emergência. Saber onde está a ficha técnica das crianças. Nas escolas, normalmente, as crianças têm uma ficha técnica. Então, é importante vocês perguntarem para a coordenadora onde ficam essas fichas, porque aí, quando vocês precisarem consultar, fica mais fácil. E tenham sempre à mão os telefones dos pais da criança, dos parentes mais próximos, do pediatra, dos telefones de emergência. Normalmente, nas escolas, esses telefones ficam na primeira página da agenda. Vamos falar do engasgo, que é muito comum em crianças. Existem duas técnicas para desengasgar uma criança, depende da idade dela. Lá no material digital, tem explicando essas duas técnicas com imagens. Lembra que, se você não estiver se sentindo segura, não tente fazer. Peça socorro, peça para uma outra pessoa da escola que tente fazer o desengasgo. E alguns cuidados muito simples podem evitar o engasgo, né? Lembrem de cortar a fruta sempre pequenininha, carne também, não deixem a criança comer deitada. Algumas coisas simples podem evitar que a criança engasgue. Queimadura, quando a criança se queima, a primeira coisa a fazer é resfriar em água corrente. Se for uma queimadura muito feia, aí sim o ideal é ir para o hospital. A intoxicação tem que ir para o hospital e tem que levar a embalagem do que a criança ingeriu. A embalagem é importante para a equipe de saúde do hospital, então, se for possível, não esqueça de levar junto a embalagem. Fraturas e torções, inicialmente você pode colocar gelo, mas precisa fazer uma radiografia, porque só a radiografia vai dizer se quebrou, se trincou, se só foi uma luxação. Então, quando a criança torcer, pé, mão, braço, coloque gelo e aí se percebe que está inchando, ficando roxo, vai para o hospital. Queda e batida de cabeça. Quando a criança bate a cabeça, a primeira coisa a fazer é examinar o local da batida. Observe se abriu a cabeça, se não fez nenhum machucado, e aí você vai observar o comportamento da criança. Qualquer alteração de comportamento, vômito, confusão mental ou presença de sangue na cabeça, nos olhos, nariz, ouvido, tem que ir para o hospital correndo. O sono depois da batida de cabeça, ele vai atrapalhar nessas observações. Então, fiquem atentas. O ideal é não deixá-la dormir justamente por isso. Às vezes, a alteração de comportamento demora 20, 30 minutos. E aí, se a criança está dormindo, você não consegue observar se houve essa alteração. O corte. Quando a criança se corta, o ideal é lavar com bastante água e sabão e usar uma gaze ou um pano limpo para comprimir o local do corte para tentar parar o sangramento. Se for um corte muito profundo, tem que ir para o hospital para dar ponto. E o afogamento. Se a criança não estiver respirando, vai ser necessário fazer a reanimação. Mas atenção, pessoal, só um profissional com treinamento específico pode fazer a reanimação, principalmente se for uma criança muito pequena. Se vocês forem tentar fazer massagem cardíaca, respiração boca a boca, vocês podem piorar o quadro da criança. Então, não tentem fazer. E as picadas de inseto. Quando uma criança toma uma picada, tente localizar o ferrão. Se você conseguir enxergar o ferrão, use uma superfície reta para expulsar o ferrão do local. Não esprema e nem use pinça. Mordida de outra criança, muito comum, né, pessoal? Quando uma criança é mordida, você precisa lavar muito bem o local com água e sabão. E aí você pode fazer compressa de gelo. O gelo ele vai aliviar a dor e a inflamação do local. Não passem pomada, nada disso. Febre. Vocês sabem que não podem medicar uma criança na escola. Então, quando a criança começa a ter febre alta, tire as roupas quentes da criança. Você pode fazer compressa com uma toalhinha úmida na testa e nos pés da criança. E se ainda assim não baixar, dê banho de morno a frio. Lá no material digital, todas essas situações de emergência foi passado com bastante detalhe. Tem bastante imagem também que vocês podem estudar melhor essas técnicas, essas dicas. Depois que acabar, vocês vão fazer
o teste online da parada e o teste final. Aí a gente vai corrigir os seus testes, vai gerar o teu certificado e vai enviar para vocês. Qualquer dúvida é só falar com a gente, meninas, e até a próxima.